Amém. Meus amados irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos alegres, meus irmãos, por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta tarde de estar voltando à filial aqui em Cortês. Quero tributar ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Também agradecendo desde já ao nosso pastor Jonas Tomás, a esta igreja abençoada pela recepção, ao meu pastor Genivaldo Marques, que com certeza meu pastor tem uma estima muito grande, um respeito, uma consideração pelo senhor e pela igreja aqui em Cortês, na qual ele fala muito bem desta filial. Feliz, meus amados irmãos, de rever alguns amigos e irmãos, presbítero Hélio Nunes, os demais companheiros, pastores, que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Quero também, irmãos, antes de estar trazendo uma rápida reflexão, há alguns dias atrás, um mês passado, pedi oração ao pastor Jonas Tomás. Passamos um processo terrível com essa enfermidade, Covid, e minha esposa grávida, gestante, passou alguns dias na UTI, mas eu creio na oração da igreja, e pedimos oração, os pastores pedindo oração, nosso pastor presidente também, e o Senhor nos deu vitória. Amém, meus irmãos? Minha esposa está em casa, meus filhos, eu estou bem, e eu disse lá em Bonito, e quero dizer aqui também, voltei mais forte, porque éramos 4, agora somos 5, chegou o pequenininho. Amém? Os irmãos continuem orando por nós, que Deus permaneça abençoando a igreja. Meus amados irmãos, eu convido a todos, se você pode, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 133. Eu pedi autorização aqui ao pastor Jonas Tomás, nós não sabíamos o tema, mas ele nos autorizou, deixarmos uma palavra, mesmo que fora do tema, mas com certeza uma palavra de Deus ao coração da igreja. Amém, meus irmãos? Salmo de número 133, versículo 1 ao versículo de número 3, vou correr o máximo, meus irmãos, sei que tem outros trabalhos a serem feitos ainda nessa tarde. Salmo 133, verso 1 e ao verso 3, todos conhecem. Diz a palavra de Deus: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus amados irmãos, Salmo de número 133, muito conhecido de toda a igreja. A palavra de Deus nos mostra, podemos citar a igreja, os irmãos são conhecedores da Bíblia Sagrada e sabem que o livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia Sagrada, contendo seus 150 capítulos. Estes salmos são deveras conhecidos, tanto uma grande parte deles escrito por Davi, provavelmente 73 salmos foram escritos por Davi. Sendo assim, meus amados irmãos, temos grandes pérolas, muitos salmos conhecidos entre os crentes, entre os cristãos, e também até pessoas que não são evangélicas conhecem muito. Salmo 23, Salmo 121, Salmo 46, Salmo 122, Salmo 91, enfim, uma infinidade de salmos. E aqui, nesta tarde, nós nos deparamos com um dos salmos mais conhecidos, usado muito na igreja para falar acerca da fraternidade, de relacionamento, de união entre irmãos, de companheirismo, de amizades, de momentos de estar juntos. E me chama a atenção que este salmo ele recebe a epígrafe, quase toda a Bíblia está aí, como um salmo de excelência do amor fraternal, mas também há uma citação, uma descrição de quando este salmo era lido. Este salmo é conhecido também como Salmo dos Degraus, ou também conhecido como Cânticos dos Degraus ou de Peregrinações. Quando os israelitas estavam
caminhando em determinados momentos, em uma forma de procissão, um agrupamento de pessoas. Algumas vezes eles liam os salmos, em momentos de felicidade, de alegria, de união. Estava lá um dos salmos que era lido entre eles, o Salmo 133. Por isso que toda vez que você lê a Bíblia e vê o título Cântico de Peregrinações ou Cântico dos Degraus, entenda que o povo de Israel estava caminhando em algum lugar, um grupo de judeus estava caminhando e eles começavam a cantar estes salmos, não só o 133, mas todos que recebem este nome. Quando ele recebe o nome de Cântico dos Degraus, é porque às vezes quando eles iam adentrarem dentro do templo, eles, a cada degrau que subiam, em forma de agradecimentos, eles cantavam ou salmodiavam cada um salmo que recebia de título de Cântico dos Degraus, e entre eles estava o Salmo 133 também. Quem escreve esse salmo? Davi. E Davi escreve esse salmo, o Espírito de Deus coloca no seu intuito, como já disse, acerca da união, acerca da fraternidade, acerca do ajuntamento de pessoas. E é interessante, que é essencial, e ele vai trazer uma expressão de alegria quando diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas aqui agora eu começo a chamar a sua atenção. Ele vai comparar a união com duas coisas, e a palavra que dá a ideia desta comparação é a palavra que está no início do versículo 2 e do versículo 3. No versículo 2 ele vai usar a expressão é como, é uma comparação. E o versículo de número 3, novamente ele vai dizer como, no sentido de comparação. Então ele vai comparar a união, esse momento de fraternidade, esse momento de junção, de júbilo, de alegria, com duas coisas. Primeiro ele vai dizer como o óleo precioso, o óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Ele vai comparar logo a união com um óleo precioso. Este óleo precioso aqui está relacionado a um óleo usado como perfume, a um óleo usado, ou óleo que era usado também, simbolicamente, por que não dizer, representando o Espírito Santo, mas voltando à luz da Bíblia Sagrada, o óleo que acende a lamparina, que era essencial para iluminar, o óleo que era usado para curar enfermidades, pois o óleo tinha uma diversidade de óleos, todos esses com uma especialidade: curar, clarear, iluminar, higienizar, tantas maneiras. E este óleo aqui está relacionado ou apontando para o Espírito Santo, simbolicamente falando, porque ele vai comparar a união com o óleo como sendo símbolo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só opera, só trabalha, só age aonde há união. Ele só se movimenta, só trabalha de uma forma específica onde há união. Por isso que ele vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? É comparado ao óleo precioso, essencial, apontando para o Espírito Santo, aquele que ama estar perto da unidade, da fraternidade, da união, da comunhão. E nessa tarde eu quero já abrir um parênteses aqui para dizer a todos nós que estamos aqui, que nesta tarde aqui há união, há uma fraternidade, há uma comunhão entre os irmãos. Todos se uniram aqui em um só propósito para que esta festa estivesse sendo realizada. Sendo assim, não vai faltar a presença do Espírito Santo, porque Ele ama este povo que está unido. Mas uma evidência que esta união, ela pode ser, ou este óleo ser comparado ao Espírito Santo, é que ele vai dizer: o óleo que desce depois sobre a barba, e depois da barba diz que ele desce sobre a orla das vestes. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão, e o Espírito Santo desceu
em forma corpórea de uma pomba, repousou sobre ele, e do céu ouviu-se uma voz, que era a voz de Deus, que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Logo, quando olhamos biblicamente, a igreja é o corpo místico de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Mas quem é a cabeça deste corpo? Quem é a cabeça da igreja? A cabeça da igreja é Cristo. Logo, o salmista diz aqui que o óleo já desceu sobre a cabeça. Nos reporta para Isaías, quando, cheio do Espírito Santo, relacionando a sua profecia a Cristo, o próprio Jesus vai declarar: o Espírito Santo me ungiu para pregar aos cativos, libertar aos oprimidos. Logo, este Espírito aqui, este óleo precioso, já desceu sobre a cabeça, que é Cristo. Mas a atuação do Espírito não se limitou apenas à pessoa de Cristo. O Espírito Santo também foi até a barba. E a barba, à luz da Bíblia Sagrada, simbolicamente, está falando aqui dos sacerdotes de Arão, da descendência de Arão. Mas no Novo Testamento, essa linhagem está sendo relacionada aos discípulos, aos apóstolos. Logo, o óleo desceu sobre a cabeça, que é Cristo. Consequentemente, em Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, aguardando a promessa, e o Espírito Santo desceu, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Parou? Não. O Espírito, ou o óleo que desceu sobre a cabeça, que é Cristo, que desceu sobre a barba, que é os discípulos, também se estendeu pela vestimenta e foi até a orla. Você quer saber quem é a orla? A orla é a igreja de Deus, que está nesta tarde aqui neste ciclo de oração, para adorar a Deus e para glorificar ao nome dele. O Espírito Santo que ungiu Jesus para a obra, o Espírito Santo que ungiu os discípulos para a obra, é o mesmo óleo, é o mesmo Espírito que foi pregado e cantado aqui nesta tarde, que também está sobre a igreja de Deus neste lugar. Este óleo nos alcançou. O Espírito Santo de Deus habita na nossa vida, e ele não mudou. Ele continua batizando, ele continua renovando, ele continua dando vida, ele continua falando na boca dos crentes, ele continua entregando dons espirituais, ele continua atuando na vida de cada crente. Vivemos uma época hoje, eu não quero me prender aqui, porque eu quero falar o versículo 3, mas vivemos uma época hoje em que, se nós tivéssemos a oportunidade de conversar diretamente com o Espírito Santo, em uma forma de uma entrevista, que eu sei que todos nós conversamos com ele, e nós perguntássemos a ele o que é que ele está sentindo falta, seria imensa a lista do Espírito Santo em cobrança às nossas vidas. Cultos difíceis, cultos pesados, cultos sem manifestações de Deus, profecias em escassez, dons espirituais lá embaixo. Quando alguém é usado em profecia, às vezes é até um espanto, alguém fica olhando. Se alguém fala em línguas estranhas mais alto, alguém está se amostrando, que é aquilo, que é isso, que é aquilo. Aí eu começo a pensar, foi o Espírito Santo que mudou, ou a igreja que mudou? Não que eu seja saudosista, antigamente era assim, antigamente era assim, antigamente era daquela maneira. Não, não quero levar ninguém a isso. Mas eu quero lhe dizer que a sopra no gelo, fagulhas de água caem sobre a cidade de Jerusalém e sobre o pé do Monte Hermon. E à medida que o orvalho vai caindo, coisas diferenciadas começam a acontecer em toda a cidade, principalmente ao pé do monte. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, é como o orvalho do Hermon.
E o orvalho do irmão aqui representa o Espírito Santo. Sabe qual é a primeira coisa que acontece quando este orvalho cai? Porque é comum ao pé do monte os animais virem se abrigar. É comum estar próximo aos montes Hermon, porque ali tem comida, tem abastança. Porque o orvalho está sempre caindo e está sempre molhando o lugar. E por estar molhando o lugar, o ambiente fica totalmente diferente. Como disse, o Espírito aqui está sendo representado pelo orvalho. É impossível que o Espírito Santo esteja em um ambiente, esteja em uma cidade, esteja em uma casa, esteja em um território, esteja em uma vida e ele permaneça do mesmo jeito. O ambiente é mudado, porque o orvalho vai mudando o ambiente. Por que é que não precisa mandar você tirar um brinco quando você aceita Jesus? Porque não precisa fumar. E passou assim 3 meses nessa situação. Mas houve um dia que ela foi para um trabalho semelhante a esse, de ciclo de oração à tarde. E naquela tarde, ô irmão, e Jesus, o Espírito Santo vai fazer isso com quem está fazendo isso? Eu não sei, pergunta a ele. Jesus batizou a minha irmã que fumava há 3 meses como crente, com o Espírito Santo naquele ciclo de oração. Jesus batiza quem está fumando, e eu sei. Eu sei que ele é santo, mas se ele quer fazer, quem pode impedir? Mas eu estou dizendo a você que quando o orvalho começa a cair, o ambiente é mudado, é diferente. Ela não conseguia se libertar, mas naquele dia à tarde, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Ela voltou para casa, jogou o cigarro fora. Até hoje ela não fuma mais, é uma serva de Deus, trabalha na obra, está fazendo o trabalho do Senhor. Porque quando o orvalho molha, a situação muda. E eu creio que este orvalho está caindo nas nossas vidas nessa tarde. A tua vida será mudada, a tua vida será diferenciada nesta tarde, porque hoje aqui é um divisor de águas nesta festividade do ciclo de oração. Deus te trouxe a este lugar. Eu sei que a mensagem é santificai-vos, mas o nome dele é Espírito Santo. É ele quem santifica, é ele quem moda, é ele quem transforma, é ele quem opera, é ele quem liberta. Eu não sei se você tem coragem de levantar a mão para receber essa palavra. Aquilo que você não conseguiu se libertar até hoje. Glória a Deus. O Espírito Santo está visitando crentes aqui nesta tarde. E eu profetizo na tua vida com os olhos abertos. Deus te liberta, minha irmã, nesta tarde. Ele te liberta nesta tarde. A primeira coisa que quando o orvalho caía, acontecia, é que era produzido vida. Ali não tinha nada seco. Quando esse orvalho vem sobre a vida, produz vida. E nessa noite eu quero declarar a você vida de Deus na tua casa. Vida de Deus para você, para o teu marido, para os teus filhos, para o teu lar. Talvez o diabo tenha soprado morte, mas Deus nessa tarde repreende o espírito de morte. As dores no peito, as pontadas no peito, seria um infarto. Glória a Deus. Mas o Deus que é vida tomou a frente e disse: não, não.
E Ele diz para você nessa tarde: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Recebe vida nesta tarde. Adora Ele onde você está e recebe vida na tua alma, no teu coração. Não é o fim, não é a morte. Deus está acrescentando vida. Oh, glória a Deus. Receba vida nesta tarde. Vida no ministério, vida na comissão, vida nos visitantes, vida na igreja. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Minha esposa estava no leito. A saturação 87, a respiração. E os médicos dizendo: vamos entubar, vamos entubar. Minha esposa disse: eu vou morrer, meu filho. E aquilo doeu em mim. Mas eu disse: não vai morrer ninguém. Porque as promessas de Deus na minha vida incluem você. É para nós dois. E não vai valer o que o médico, que alguém disse. Eu passei num determinado lugar, numa recepção, e eu ouvi as enfermeiras dizendo assim: tão novinho vai ficar viúvo. Mas Deus já tinha dito a mim. Usou alguém lá do Recife, mandou uma mensagem no meu celular e disse assim: escuta o áudio. Quando eu escutei, eu estava pensando que a morte estava dominando, iria tomar conta da minha esposa, do meu filho que estava no ventre dela. Deus abriu a boca de alguém lá no Recife, mandou uma mensagem e disse assim: eu sou vida. E estou entrando nesta manhã na tua casa, repreendendo o espírito de morte que está aí. E eu estou aqui dizendo que Jesus é vida, que Deus é vida, que Deus é vida, que o Senhor dá vida. Ele é vida, meu irmão. Ele é vida, minha irmã. Glória a Deus. O que não produzia ao pé do Monte Hermon, o orvalho estava caindo e começava a produzir. O orvalho está caindo sobre a tua vida. Tu vai dar fruto, tu vai frutificar, vai produzir, porque é obra do Espírito Santo. A terceira coisa, o orvalho caía e o que fazia? Além de produzir vida, além de trazer produtividade, trazia maturidade. Você sabia que o orvalho, quando cai, amadurece as frutas? Deus te dará maturidade. Você se acha fraco, se acha pequeno, se acha incapaz, mas nessa tarde Deus visita a tua vida com maturidade. Ninguém vai te chamar mais de menino, de menina, de inexperiente, de quem não sabe das coisas direito. Hoje o Senhor te dá maturidade neste lugar. E eu concluo dizendo que o orvalho não só trabalhava por fora. Vida, produtividade, maturidade, mas o orvalho também caía no chão. E o chão, a terra, amolecia. E se a terra está mole, as raízes se aprofundam. E se as raízes se aprofundam, Deus está dando estabilidade. Não tem quem te arranque deste lugar. Eu profetizo sobre a tua vida nesta tarde. Fecha os teus olhos. Vida.
prontos. Maturidade para resolver problemas. E estabilidade. Cara feia não te arranca, calúnia não te tira do lugar, difamação não te perturba. Não há quem te arranque, porque o orvalho está caindo sobre nós nessa tarde. Sente um abraço do Espírito Santo na tua alma, sente renovo, sente um abraço agora na tua alma. Sente um abraço, um abraço, um abraço. Ele está abraçando a tua alma nesta tarde.